Interessante sobre a maneira que estamos conversando nessa noite sobre de como a igreja deveria funcionar. Certa vez eu me congreguei num lugar que tinha um pastor que aparentemente era um homem de Deus muito fiel, e era mesmo. Eu vou te dizer, ele era marido de uma só mulher, tinha um zelo total por o que estava escrito na palavra de Deus. Era um exemplo impecável. Aí o que aconteceu? O meu padrasto lá morreu. E ele estava separado da minha mãe e casado com outra mulher. E aí uma irmã entregou assim que o meu padrasto, antes de morrer, aceitou a Jesus como Salvador, entendeu? E ficou dentro de uma situação assim complicada, né? Não pôde vir para a igreja. E aí uma irmã entregou: vocês não precisam se preocupar, que deu fruto todo o evangelismo de vocês, todas as vezes que vocês falaram de Jesus para ele. Quando eu tinha trabalhado com ele uma tarde inteira, assim, muitas perguntas bíblicas dele, o Senhor me ajudou a responder, glória a Deus. O meu cunhado também falava bastante da palavra para ele. Aí o pastor, esse que eu estou dizendo, ele disse: não me vem com falsa profecia. Esse homem morreu sem salvação. Esse homem morreu em pecado. Ele disse assim. Aí eu: olha, pastor, a gente perdeu o nosso amigo e a gente está sofrendo com isso. Não era para a gente ficar triste quando alguém morre sem salvação. Tem crente que parece que comemora que uma pessoa morreu sem salvação. É aí que a gente vê. Olha que um péssimo espírito religioso e farisaico que está ali escondido naquela capa de santidade. Falta amor. Tudo bem, não negocia o que está escrito na palavra de Deus. Amém. Mas era para ficar triste que uma pessoa morreu sem salvação. Mas fala assim que parece que está comemorando. Como é que pode, meu Deus, uma pessoa ficar feliz que alguém morreu sem salvação? Olha, tu ficar feliz que um cara que faz baderna foi para a cadeia, tudo bem, ele vai sair dali um dia. Mas agora o inferno é eterno. Pelo amor de Deus, como é que pode uma pessoa se dizer cristão e não se desesperar em ver que alguém morreu sem salvação? Eu tenho criado esse tipo, tenho aprendido que é preciso ter amor às almas, porque se não tiver amor e não tiver um desejo em nós de ver a salvação de almas, não existe evangelho de Cristo nenhum em nossas vidas. E eu tenho criado plataformas digitais para falar de Jesus de toda forma. Aí a crítica vem de todo jeito. Falar na frente de uma câmera é muito fácil, eu quero ver ir lá. Só que os que estão dizendo isso não pregam diante da câmera, não pregam na praça pública, não pregam em lugar nenhum. Os que estão dizendo isso. Mas tudo bem. Uma vez eu vi um jovem falando assim: olha, não precisa provar nada para ninguém. Tem gente que todo dia bota versículo na rede social. Não precisa tu provar para alguém que tu é cristão. A gente não está provando para ninguém que a gente é cristão. Eu falei para ele: sabe quando eu vou parar de falar de Jesus? Nunca. Quer me matar, me mata. Eu quero ver qual é o macho que vai me impedir de falar de Jesus. Aleluia. Porque em países onde o evangelho é perseguido, pessoas vão ter as últimas consequências e não negam a sua fé. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Só tem um que quer que a gente pare de falar de Jesus: é Satanás. Aleluia. Alguém tenta dizer: é para parar de falar de Jesus, é para parar de evangelizar. É demônio. Pode expulsar que é demônio, pode colocar na oração. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Glória a Deus e aleluia. As críticas, aleluia, o inimigo se levanta de toda forma, mas eu tenho visto o quanto tem almas sedentas por aí, o quanto tem almas que precisam de alguém que fale de Jesus para eles. Uma vez eu estava trabalhando numa lavoura lá a 20 quilômetros da faixa,
3 homens se sentaram e começaram a me fazer perguntas sobre a palavra de Deus. Eram almas com sede. O que aconteceu? Um deles falou: teve uma época que eu ia numa igreja lá perto de casa, eu estava deprimido, recém tinha me separado, e aí eu falei: não, mas volta aí lá de novo, volta para Jesus. Não é a minha igreja, mas tu estava indo nessa igreja que fica perto da tua casa, volta para lá. Aleluia. Sabe o que aconteceu com aquele homem? 2 semanas depois daquela conversa, ele se acidentou e morreu. Está vendo só o quanto ele precisava ouvir falar de Jesus? E tu está vendo o quanto Satanás quer calar a boca dos evangelistas? Quanto Satanás quer, aleluia, que a gente pare de falar de Jesus, aleluia, de uma forma ou de outra. O que as pessoas falam, não vou dizer que é mentira, aleluia, é verdade mesmo, aleluia. Quando eles dizem que não é só diante de uma câmera, aleluia, mas acontece o seguinte: a gente bota a cara a bater, aleluia, a gente bota a cara diante de uma câmera, diante do mundo inteiro, estamos colocando a nossa integridade em risco, aleluia, porque o mundo inteiro, pessoas que a gente não enxerga, estão enxergando a gente, então a gente corre sim alguns riscos por causa do Evangelho. Se a gente for evangelizar em Porto Alegre, a gente vai correr uns riscos dentro de bairros perigosos, aleluia. Teve vez que eu vim nessa estrada aqui, até Pitbull, aleluia, a gente encontrou solto no meio do caminho, aleluia. Satanás vai colocar muitas coisas no meio do caminho, aleluia, mas o Senhor disse: estarei convosco todos os dias, e a porta, aleluia, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós devemos confiar, bendito é o nome do Senhor, aleluia, que a nossa vida está muito bem guardada nas mãos do Senhor. Cada luta, cada prova é permissão de Deus, e o Senhor sabe o que Ele faz, aleluia, em prol das almas, aleluia. Um dia alguém também se dedicou, aleluia, e abraçou a nossa causa. Um dia alguém decidiu falar de Jesus para nós, e não só decidiu falar de Jesus para nós, como também colocou o nosso nome no seu caderno de oração. E aquela alma, aquele homem ou mulher de Deus, enquanto não nos viu liberto das garras de Satanás, não parou de orar, de interceder, aleluia, por nosso nome. E é por isso que cada um de nós estamos aqui, porque graças a Deus temos esses patriarcas na fé, pessoas que abraçaram a nossa causa, aleluia. E por que devemos parar com esse trabalho? Por que devemos parar de ganhar almas? Por que devemos desistir, aleluia, deste evangelho genuíno que a palavra nos ensina, que é: ide e pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, bendito é o nome do Senhor, mas quem não crer será condenado, aleluia. A gente não tem que se importar se as pessoas vão crer ou não, nós temos que lançar a semente. Uma coisa eu tenho certeza, aleluia, cada versículo, aleluia, lançado em qualquer lugar, bendito é o nome do Senhor, é uma semente que daqui a 15 anos, aquela pessoa que leu aquele versículo vai se lembrar desse versículo que leu, daqui muitas vezes, há muitos anos. Eu sei porque aconteceu comigo, aleluia. Anos depois, a gente se lembra de tal louvor que um dia ouviu, a gente se lembra de tal pregação que um dia ouviu, a gente se lembra de tal testemunho que um dia ouviu, a gente se lembra de um simples versículo, aleluia, que as pessoas não estão, mas existe um momento na vida que aquele versículo vai encaixar direitinho com o momento que está acontecendo na tua vida, aleluia.